Olá, estamos iniciando mais um programa Você Precisa Saber aqui na Garoto TV, canal 7 da Itapema TV a cabo. E hoje a gente vem com dois assuntos super interessantes para você aí de casa. Primeiro a gente vai falar sobre terapia de vidas passadas com a psicóloga Arlete Correia. Arlete, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Bom, a gente vai falar sobre uma terapia de vidas passadas e a Arlete faz parte de uma sociedade brasileira de terapia de vidas passadas. Qual o objetivo dessa sociedade, Arlete? Então, essa sociedade ela foi fundada aqui no Brasil pela doutora Maria Teodoro Ribeiro Guimarães. Ela é uma psiquiatra de renome lá em Campinas e é de cunho sério. E essa sociedade, o objetivo dela é formar terapeutas sérios. Então é um curso de pós-graduação destinado à área médica e psicólogos. Então não é para qualquer pessoa que pode fazer esse curso. Pessoa, não. É só uma área, são médicos e psicólogos que podem ingressar nessa sociedade e fazer os cursos. E como é feita essa terapia de vidas passadas? É através de hipnose? Como é que é feita? É no consultório dos profissionais? Então, é no consultório, não é através de hipnose. Ela é feito um relaxamento, onde se chega a um estado alterado de consciência, mas a pessoa fica consciente, né? E aí é feita uma regressão de memória, que ele vai a vidas passadas, e isso ajuda nos seus traumas e conflitos atuais. Tá, e a gente está falando aqui sobre esse assunto, e você que além de ficar interessado e além de quiser outras informações, aí na sua telinha está aparecendo o site da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, e lá tem mais informações também, né? Sim, lá tem os terapeutas de todas as cidades, né? Lá tem artigos, uma explicação histórica, livros também podem ser adquiridos, né? E de que forma que essa terapia pode ajudar as pessoas, Arlete? Sim, então, as pessoas geralmente com depressão, síndrome do pânico, são as pessoas que mais procuram o tratamento, né? Hoje em dia. E ansiedade, né? As pessoas querem curar a ansiedade, mas elas percebem que às vezes através de remédios, elas não conseguem ter uma cura, né? Elas conseguem melhorar os sintomas, mas não vão na etiologia da questão. Então, a proposta da regressão de memória é justamente ir ao passado e ver em que vida foi que começou tudo aquilo que ela sente hoje. Por exemplo, esse tratamento, ele se baseia no caráter da pessoa. O nosso caráter, ele é formado durante as várias vidas que nós tivemos. E durante as várias vidas, nós tivemos vidas que nós fomos bons e que nós não fomos tão bons assim. E aí nós vamos formando uma personalidade. E essa personalidade, esse caráter que nós temos hoje, às vezes é um jeito de ser na vida que não condiz com o dia de hoje. Por exemplo, uma pessoa que foi mandão, que tinha autoridade, que tinha poder nas mãos naquele tempo, era certo ele mandar. Hoje não, hoje ele não pode ser um mandão, a vida vai contrariá-lo a todo momento. Então a pessoa depressiva, geralmente, ela tem uma raiva, porque ela não pode exercer essa autoridade, esse poder, e ela quer sair da vida, ela sente tristeza, mas essa tristeza é uma raiva por as coisas não serem do jeito que ela quer. Então o que vai tratar nessa terapia, normalmente, é o caráter da pessoa, as brechas de caráter. Então ela também tem ela se baseia também na reencarnação, que teria uma vida após a morte. Sim. Essa terapia, ela se baseia justamente, a pessoa não precisa, às vezes, acreditar numa reencarnação, mas ela tem que acreditar que ela teve várias vidas. Sim. E disso, essa terapia, ela é baseada cientificamente nas reencarnações, nas propostas, na hipótese científica de reencarnação. E isso é comprovado em outros países, e aqui no Brasil também. Há um instituto em Bauru, e que foi o Dr. Hernani Guimarães que fundou, e ali há vários relatos, mais de 60 relatos de reencarnações comprovadas. E pelos livros também do Hermínio Correia de Miranda, principalmente A Memória e o Tempo, ali ele relata muitos fatos comprovando reencarnações. Tá. E você até comentou essa pessoa existem pessoas céticas que não acreditam nisso. E se essa pessoa, por um acaso, ela resolve procurar esse tratamento e ela tem esse bloqueio de não acreditar, vai dificultar muito? Então, se ela vai procurar o tratamento, é porque ela já
tem alguma ideia disso. Mas se ela achar que essas regressões são da imaginação dela, que realmente não foram vidas que ela teve, mesmo assim, se ela fizer a reprogramação, ela vai obter resultado. Por quê? Se nós pensarmos assim, a pessoa vai, conhece a sua vida no passado, coisas que ela fez e que hoje por isso ela sente culpa, por isso ela tem esses traumas, ela tem medo, fobias, né? Então, só o fato dela saber o que ela foi vai resolver? Não. Ela vai saber o que ela foi e ela vai fazer uma reprogramação nessa vida. Ela tem que se desprender do personagem do passado. Portanto, se ela achar que aquela vida que veio é uma imaginação dela, uma invenção dela, e se realmente ela se propor a fazer a reprogramação, ela também vai obter resultados. Essa reprogramação, o que seria tecnicamente? Então, as técnicas da terapia de vidas passadas, uma delas é a reprogramação, que é o final. Então, existe uma técnica que é a regressão, a pessoa tem um relaxamento para relaxar. E a outra técnica é para que a pessoa fuja dos padrões de vida dela. Então, desculpe. Está falando da reprogramação. A reprogramação. Então, a reprogramação, o que é exatamente? A pessoa tem que se desvencilhar. Se ela era um feitor, um mandão, um capataz na outra vida, hoje não faz sentido ele ser um... Se ela ainda carrega aquele tipo de personalidade. De fato, ela carrega, porque às vezes, naquela vida, foi muito marcante para ela teve mortes, às vezes, trágicas, então, o que marcou muito aquele jeito de ser. Aí ela decide que realmente, na vida, ela tem que mandar mesmo, que ela não pode ser subordinada e coisas assim. Mas hoje, ele, como um chefe de família, por exemplo, ele tem que entender que não faz sentido ele querer tratar os outros... São outros tempos, São outros tempos, e não faz sentido ele ser mandão, querer exercer a autoridade dele, né? Você comentou que na sociedade lá que você faz parte, na Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, a formação é só para médico e psicólogo. Isso como um todo, só pode aplicar esse tipo de terapia quem tem formação médica? Na Sociedade Brasileira, sim. Existem outros cursos. Em geral, existem. Existem cursos de terapia de vida, até de finais de semana. Este curso, se a pessoa entrar lá no site, vai ver que tem um tempo, é um ano e meio, né? Então, é um curso de pós-graduação mesmo. Mas esses cursos de finais de semana não formam uma pessoa para exercer. Olha, eu não isso em seu posso falar, não quero falar também desses não seriam outros indicados. Não seriam indicados. Por nós, pelo menos, não seria indicado. Né? E por outro lado, qualquer pessoa pode fazer parte, qualquer pessoa pode receber esse tipo de terapia? Sim, desde que há pessoas que têm mais bloqueio. Resistência, há pessoas que têm bloqueios, mas para isso existe uma técnica para fazer com que aconteça, né? Existe algum risco para a pessoa? Não, geralmente a pessoa tem esse medo, né? De ir e não voltar mais, ou de morrer na terapia, mas não existe. Porque a terapia é feita no consultório, as vidas vão ser lembradas, ela vai ter lembranças de vida passada, né? E ela estará consciente, apenas bem relaxada, né? Num estado assim, quase de transe, mas bem relaxada. Há pessoas que são assim, que sentem muito mais, têm uma emoção. Outras não, elas vão lembrar sem emoção, né? Mas há pessoas sim, que têm emoção. Só para você ter uma ideia, eu tive uma paciente que veio tratar, porque ela estava numa separação, estava muito dolorido para ela, em sofrimento, então ela veio tratar esse sofrimento e outras questões dela, mas numa das regressões, ela se sentiu muito afobada e a gente percebeu que ela estava soterrada, certo? Então ela viu que ela era criança, morreu tragicamente, com a casa desabou em cima dela, sem socorro e sozinha. E ela não havia me contado que ela tinha medo de ficar sozinha, ela não dormia sozinha no quarto, pelo menos um gato tinha que estar com ela. E ela não ficava sozinha. Então, na separação, ela estava sofrendo muito por isso também, que ela tinha que dormir sozinha. Entendi. E eu estava tratando como assim, como ela estava sentindo a solidão. Né? A causa fosse a separação. A causa fosse só a separação, porque ela não havia me falado que antes ela tinha esse medo. E depois dela descobrir isso... Conseguiu fazer a ligação. Conseguiu fazer a ligação. Aí ela viu que não havia sentido hoje, ela uma adulta, ela morreu tragicamente, aquilo foi muito marcante para ela. E ela se livrou, depois ela me disse que ela podia dormir sozinha. Entendi. Entendeu?
Que bom. Então resolveu o problema dela. Resolveu esse problema. Um deles, né? Um deles. E quanto tempo pode durar uma terapia dessa no consultório? Então, ela não é uma terapia longa. Esses dias me apareceu uma paciente que ela fez 8 anos de psicanálise. Existe muito isso, né? Aí eu falei para ela, puxa, mas em 8 anos, né, você não... Ela falou, eu tinha muitas coisas para resolver. Então, ela está lá em tratamento. Então, o objetivo da terapia, ela é focada. Ela tem de 7 a 10 regressões e porque as regressões não são feitas assim, chega lá e fala assim, eu vou fazer regressão. Não. E também não é por curiosidade, é só com fins terapêuticos. Ou então para que a pessoa se livre de algumas ansiedades, de conflitos, de problemas de relacionamento e tal. Tem dificuldades de relacionamento. Então, tem um objetivo. Então, antes de começar a regressão, ela vai entrar no consultório, vai ser analisada, vai fazer alguns questionamentos, vai se fazer uma anamnese, para conhecer bem a pessoa, para depois começar a fazer o relaxamento para ela. E o inconsciente dela vai levá-la para vidas que sejam interessantes para os problemas que ela tenha hoje, entendeu? Mas ela faz uma regressão e uma outra terapia é de apoio, porque ela vai ter que fazer a reprogramação. Ela vai ter que entender o que está acontecendo com ela. Então, dura mais ou menos, depende de cada pessoa, mas mais ou menos um ano. Comigo, pelo menos, nunca foi mais que isso. Tá. E o tempo de duração de uma sessão, depende também do sim, que tá. A sessão é 50 minutos, 1 hora. Às vezes menos e às vezes mais. Mas normalmente é no máximo até 50 minutos a 1 hora. Fica em média de 50 minutos. Exatamente, tá? Aí você falou que tem pessoas que têm medo de não acordar mais ou de morrer durante a sessão e tal. Você pode interromper a regressão, a terapia em qualquer momento? A qualquer momento. Não tem problema nenhum. Veja bem, há pessoas que quando vai numa cena, aí ela fica lá emocionada, aí você tem que fazer o acolhimento. Tem que lembrá-la que ela está ali no consultório, protegida, que ela está apenas lembrando daquele passado, que nada vai poder ocorrer a ela naquele momento, entendeu? Fazer uma proteção. Entendi. É porque a pessoa vive aquilo. Às vezes vive. Não são todos. E ela vai falando o que está vendo, Tem pessoas que vão... Isso. Tem pessoas que vão dizer, não, eu não fui não vi, eu inventei. Mas às vezes quando a pessoa, mesmo que a pessoa quer inventar uma história, sai uma história completamente diferente do que ela pensou. Tem um elas fundo mesmas falam. De verdade. Eu pensei em falar tal coisa, mas falei uma outra, né? Existe literatura para a gente consultar sobre isso, além do site? Tem. Lá no site tem os livros, mas eu tenho um livro que eu recomendo assim para as pessoas, Os Viajantes, Histórias que o Tempo Conta. Para as pessoas que querem, esse livro foi escrito pela doutora Maria Teodora, né? E a gente recomenda a todas as pessoas que nos procuram como paciente, que eles leiam esse livro, porque ninguém sabe fazer regressão. Ninguém, né? Então, e também não sabe qual a proposta desta terapia. Porque geralmente o paciente ele vai reclamando de tudo e de todos, né? E quando ele tem que perceber que ele é responsável pela vida dele. Entendi. Né? O livro é Viajantes, Histórias que o Tempo Conta, da editora do Conhecimento. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais e até como uma preparação para a terapia. É um livro fácil, tem várias histórias, são relatos, são terapias que foram feitas pela doutora, são verídicos, né? Entendi. Eu separei duas frases aqui, na verdade, 2 pensamentos. De Buda, né, um pensamento de Buda que dizia que um dos pilares que sustenta o sofrimento humano é o apego. Ou seja, o apego de qualquer ordem, né? O apego a bens materiais, a crenças, mágoas, ressentimentos do passado, perda de entes queridos, emprego, algum problema no emprego. Realmente é isso? Você concorda com esse tipo de pensamento? Sim, e a terapia se baseia nisso, né? Essas mágoas vêm de onde, né? De coisas que aconteceram, tem que se desapegar, né? Essa mágoa que tem que na verdade são mágoas, na verdade é uma raiva, né? Que a vida não foi do jeito que... Entendi. E a outra é de Chico Xavier, famosíssimo, né? Que dizia que é nas famílias onde costumam se reunir os inimigos do passado. Então, Chico Xavier fala isso e é importante porque a família que é o laboratório, né? É na família, na convivência que você vai exercer a tolerância, a paciência, a resignação, né? E geralmente, né,
os inimigos do passado, eles podem vir de outras maneiras, não só na família, mas é na família que você tem a convivência, ali que você tem a oportunidade de exercer o perdão, o perdão, né? Essa terapia, então, tem uma forte ligação com a doutrina espírita também, porque por acreditar em reencarnação e basear-se disso? Essa terapia, ela não tem cunho religioso. Ela é baseada, como eu te falei, na hipótese científica da reencarnação. Então, portanto, as religiões que visam a reencarnação, né, batem com esta terapia. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas antes vou deixar outra, até para você ir recordando a sua memória. Não sei se você até poderia citar ou não algum relato de algum paciente mais interessante que você tenha, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer ainda, mas às vezes levei na tua memória um relato que seria bom para ilustrar o que a gente está falando, uma pessoa que ou tinha um pouquinho de receio, ou que não acreditava muito e acabou fazendo um bem para essa pessoa durante a terapia, né? Sim. A pessoa, então, às vezes a pessoa chega e fica assim, receosa, fala, será que eu vou conseguir fazer a regressão? E quando ela consegue, ela fala, nossa, mas é verdade mesmo, e eu consegui. E a gente vê a melhora da pessoa ao longo do tratamento. A pessoa vai se modificando mesmo. Agora, veja bem, se a pessoa quiser, porque há pessoas que insistem em ter aquele comportamento, porque se você imaginar que, por exemplo, a depressão ou outros sintomas, às vezes tem um ganho secundário, um lucro secundário. Então a pessoa se põe de vítima e ali ela tem a atenção da família toda e ela não quer sair daquela situação. Ela só vai sair quando aquele sofrimento começar a ficar muito grande, porque as pessoas também começam a se cansar daquela falsa tristeza e tal. Aí ela procura uma ajuda, realmente. Entendi. Eu estava pesquisando sobre isso na internet, dei uma olhada no site da Sociedade Brasileira também de Terapia de Vidas Passadas, e vi que relatos de algumas pessoas que vivem doentes, desde criança, é uma doença atrás da outra, não fazem tratamento médico convencional, e isso tem alguma relação com uma obsessão espiritual, com que a terapia de vidas passadas poderia ajudar? Sim, a terapia de vidas passadas trabalha com essa questão também, que é chamado de presenças. Esses obsessores são chamados de presença. Então, se nós imaginarmos que nós temos várias vidas e que tem um período que nós estamos no intervidas, como nós chamamos, essas pessoas que nós fizemos mal em outras vidas, que nós prejudicamos, que nós traímos ou até matamos, elas têm algo contra nós. Então, hoje ela pode estar no intervidas, né? Hoje, então, ela poderá estar causando este mal, sim. Entendi. Aí você estava comentando que fisicamente, eu gostaria só de comentar, que fisicamente eles têm um meio que é o ectoplasma, que nós temos, o ectoplasma que é um material semimaterial e espiritual, que eles manipulam, que é visível para os espíritos, e eles manipulam onde, nessa síndrome do pânico, a pessoa sente a falta de ar, algo que sobe e tal, que eles manipulam e ajudam a causar. Eles não criam nada no síndrome do pânico, por exemplo. Eles não criam nada. Esse medo que vai vir é coisas que ele passou em outras vidas. Só que eles causam, né? É que é difícil da pessoa perceber isso também, né? É difícil. Mas você veja, quando ele vai ao médico e vê que todos os exames que faz, ele não acusa nada, os próprios médicos que eles fazem encaminham para o psiquiatra. Né? O psiquiatra vai receitar um remédio, vai baixar a ansiedade, vai mexer com a serotonina e tal, e vai melhorar. Só que não vai curar. Se parar de tomar o remédio, pode voltar. Pode voltar. E dali um tempo, mesmo tomando o remédio, também pode voltar. O organismo pode se acostumar com aquele remédio. Ele tem que ir à causa, né? É interessante até pelo que a gente falou no começo do programa, esse tipo de terapia, porque não tem contraindicação, né? E é feito por pessoas especializadas, pessoas da área médica, assim, as pessoas da Sociedade Brasileira de Terapia, são médicos e psicólogos preparados para isso, né? Sim. Então não teria esse problema. Essas pessoas que vivem doentes, então, também podem ser pessoas fáceis de ser diagnosticadas e tratadas com essa terapia. Então, a pessoa sempre deve procurar um médico. Lógico. Né? Visto que não é nada físico mesmo, aí sim, vai procurar um
psicólogo, um psiquiatra ou alguém da área da TVP. Lá no site tem as pessoas. Em Santos tem o Dr. Flávio Brown, que é o psiquiatra, né? Ele receita remédios a princípio e também receita florais e depois ele faz a terapia também. E tem o Davidson Lemela também, tem outros. Em Santos tem o Davidson Lemela já escreveu alguns livros, o Disfarce da Memória, que é muito bom também para entender o que é a terapia de vidas passadas. Entendi. Aí você estava falando que essa terapia é feita no consultório e a pessoa ela começa a relatar vidas que ela teve anteriormente. Sim. Numa sessão, ela fica presa numa vida que ela teve, ela pode ir em várias vidas? Se ou ela for, pular de uma para outra? Ela deve se procurar voltar, porque cada sessão ela deve ver uma vida. Tá. Tá? Uma vida que terá início, meio e fim. Ela deve ir até a morte. Deve aparecer a cena, deve aparecer a questão, o que aconteceu, os problemas que ela teve nesta vida, né? E ela deve ir até a morte, porque a morte é muito importante. Na morte que a pessoa decide, o espírito decide, às vezes vem um pensamento muito forte diante dele relembrar como foi a vida dele, e ali a gente procura ajudar nessa lembrança, e lembrando como foi a sua vida, como você viveu, o que você fez tal, o que seu espírito decide. Aí naquela decisão é muito importante também. A gente às vezes conversando sobre esse assunto com leigos, né, com pessoas que ou já fizeram ou que têm vontade de fazer, a maioria, pelo menos as pessoas que eu conversei, as pessoas falam assim, não, eu fui um imperador não sei de onde, eu fui rainha não sei de onde, sempre tem que ser alguém famoso, né, alguém que teve, mas isso realmente acontece ou normalmente a volta das vidas anteriores era uma pessoa comum, como é hoje, na sociedade comum? Normalmente eu nunca peguei ainda, mas minha história é recente na terapia, pode ser que tenha, mas existe assim, eles se veem num castelo com posição de autoridade, sim, também. Mas, em geral, é posição de algoz ou de vítima, né? Se você for ver a história da humanidade não se resume em reis, rainhas e tal, né? A história da humanidade se resume em muita tragédia, em muitas coisas erradas, feitas parecendo que eram certas, né? Porque, veja bem, quando você vai chegar um momento, você vai ter várias vidas, às vezes até fazendo coisas erradas. Mas vai chegar um momento que a consciência desperta. E quando a consciência desperta, é que ela vai sentir o remorso e vai ter a necessidade de mudar. Porque ele vem vindo naquela vida de algoz. A autoestima da pessoa também pode ser trabalhada com essa terapia? Sim, sim. Pessoas que são tímidas, né? Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, dificuldade de falar em público. Tudo isso é tratado na terapia. Entendi. Existe também, como eu falei anteriormente, naquele papo informal, por exemplo, as pessoas, ela tem uma vida anterior, não necessariamente foi no Brasil, ela pode ser em qualquer lugar do mundo. Sim. E porque durante o relato as pessoas sempre falam na sua língua e não falam lá naquela língua que ela estava vivendo naquele tempo? Sim, porque a pessoa imagina que ela vai lá para o passado viver lá. Mas ela vai lembrar da sua vida no passado, né? Entendi. Ela vai lembrar daquela vida que ela teve. São lembranças, então são memórias. E ela vai se comunicar como seu corpo hoje, sua linguagem hoje se comunica. Né? Mesmo porque se ela falar em alemão, claro, eu não vou entender nada. É verdade. Bom, Arlete, a gente falou bastante sobre terapia de vidas passadas, achei bem interessante, é uma coisa que eu já tenho muita curiosidade, sempre li sobre o assunto, também gosto muito da doutrina espírita, que tem uma certa ligação. Obrigado pela sua presença, não sei se você tem mais alguma coisa que você queria colocar só para esclarecer o pessoal. Obrigado pela sua presença e espero uma próxima oportunidade a gente estar... eu gostaria só de dizer que o que a doutora Maria Teodora sempre resume dizendo que o caminho da felicidade é ser brando, resignado, tolerante, né? Quando nós temos um outro caminho, a gente sofre. Verdade. Muito obrigado pela sua presença. Viu?